Amado irmão e amada irmã que me assiste nesse momento, quero saudar você com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida nesse dia. Meu irmão e minha irmã, quero dizer que bom que você veio mais uma vez. Se já não é a primeira vez que você está aqui, e se é a primeira vez que você está nos assistindo, muito bom que você veio e se achegou até aqui para que juntos possamos meditar na palavra de Deus, né? Para que juntos possamos ouvir de Deus aquilo que Ele tem para nos falar. E Deus tem algo de especial para falar com você nesse dia. Irmão, o tema da nossa lição de hoje é: a graça triunfa sobre o nosso sofrimento. E a lição tem como texto base a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. E nós vamos orar para que Deus possa falar aos nossos corações nesse dia. Pai de amor, em nome de Jesus, nesse dia em que nos reunimos virtualmente para meditar na Tua palavra, queremos te pedir que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar aos nossos corações, para que o Teu Santo Espírito possa tratar com cada um que assiste essa aula, aquilo que cada um de nós precisa ser tratado. Porque Tu é aquele que nos conhece por inteiro, Tu é aquele que conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos anseios, as nossas dores. Tu sabes tudo a nosso respeito. Por isso, fala aos nossos corações, através da Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16, diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Queridos, isso que nós estamos passando nos nossos dias, né, tudo isso que tem acontecido, não é algo inédito na história da humanidade, né? Eu peguei aqui alguns exemplos de fatos parecidos e alguns casos, inclusive, mais graves que aconteceram na nossa história, né? Na história da humanidade. E nós poderíamos citar tantos outros, né? Nós temos aqui a peste negra, que aconteceu ali no século XIV, né? Foi algo devastador. A gripe russa, no século XVI, que foi algo que também trouxe uma série de problemas, né? Uma crise sanitária muito grande. A gripe espanhola, que é mais próxima, né? no início do século XX, né? Que também trouxe uma série de problemas. E isso é algo que não é inédito na história, talvez seja inédito na nossa história de vida, né? Não vivemos isso até hoje, mas não é inédito na história da humanidade, né? Porque quando a gente olha para a história, a gente vê que com a entrada do pecado na vida humana, né? Na história da humanidade, né? Os dias difíceis, né? As tribulações, o desequilíbrio da natureza, né? O sofrimento, tudo isso passou a fazer parte da experiência humana. A gente sofre com perdas que a gente passa, a gente sofre com angústias em relação às adversidades que a gente acaba passando. A gente, em alguns casos, sofre perseguições por viver o Evangelho. Mas o que nós precisamos saber, o que eu e você precisamos saber, é que há um caminho
para o descanso. Há um caminho para o descanso dos sofrimentos do povo de Deus. Há um lugar de descanso. E é sobre o descanso que há reservado para mim e para você. Para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. É sobre esse descanso que nós vamos meditar nesse dia. Porque quando a gente olha para todo o capítulo 4 de Hebreus, a gente vai perceber que é exatamente sobre isso que o capítulo está falando. Não é? Quando a gente olha de forma mais aprofundada o capítulo 4 de Hebreus, a gente começa a perceber que o texto fala de descanso, descanso e descanso. O termo, lá no grego, no original grego, o termo catapausis, ele aparece 9 vezes no texto de Hebreus, capítulo 4. 9 vezes esse termo grego vai aparecer no texto. Não é? Ali no versículo 1, né, o termo já aparece: temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. O versículo 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E em outros, né, lugares do texto a gente vai ver esse termo aparecendo, né? O descanso. Mas há um versículo, esse descanso, esse catapausis, ele é um descanso que tem um sentido de cessar, né? É o cessar de uma obra, é o cessar de um trabalho, é o cessar de uma luta, né? Descansar. Mas há aqui no versículo 9, e talvez esse seja o versículo chave de todo o capítulo 4, e o versículo 9 ele diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E esse repouso, esse descanso, ele é um descanso especial. Esse descanso que está reservado para mim e para você, e para todos aqueles que vierem entregar a sua vida a Jesus. É um descanso especial. O termo aqui não é, no versículo 9, lá no original não é catapausis. O termo aqui é sabatismos. Esse termo aparece essa única vez no Novo Testamento. E esse termo tem um significado especial, porque esse termo é o descanso sabático, né? Esse descanso que foi inaugurado lá pelo próprio Deus quando terminou de fazer de toda a criação, né? Terminou ali toda a criação, lá no 7º dia Deus descansou. É um descanso pleno, é um descanso completo, né? E para nós ele tem o significado de um descanso eterno, perfeito, completo. E é sobre isso que o texto vai falando, sobre descansar, né? E é isso que eu quero te dizer nesse dia, é a primeira coisa que eu quero te dizer. Há um descanso especial para você. Há um descanso completo, há um descanso pleno, guardado, reservado para você, por Deus, reservado para você. Mas essa experiência, esses sabatismos, né, que é o descanso pleno, completo, ele aponta para uma realidade de descanso presente. A gente vê quando o povo de Israel entrou na terra prometida, eles entraram no descanso. Mas aquele não era o descanso final. O próprio texto da carta aos Hebreus vai falando, aquele não era o descanso final. Aquele era um descanso do momento, do dia, para aquele tempo. Mas havia um descanso prometido que era um descanso maior, um descanso completo e perfeito que estava prometido e guardado para os filhos de Deus. Sabendo desse descanso, o versículo 14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. E eu queria agora que você prestasse atenção no final desse versículo que diz assim: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Querido, o versículo 3 do capítulo 4 de Hebreus diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Há um caminho para o descanso, há um caminho para entrar no descanso. E a primeira coisa, né, o primeiro quesito nesse caminho é a fé. Meu irmão e minha irmã, como está a tua fé? A tua fé tem estado firme, né? Você tem
confiado no Senhor, você tem entregado ao Senhor, entregue ao Senhor todas as coisas e tem confiado e tem se apegado à fé. A fé você tem se sustentado na fé, na tua vida, né? Os teus dias, esses dias difíceis, né? Tem sido amparado pela fé no Filho de Deus, porque é isso que o texto vai dizendo, né? O sacerdote, nós temos um grande sumo sacerdote. O sacerdote, quando a gente olha para esse ministério, para esse serviço no Antigo Testamento, a gente vê que o sumo sacerdote era aquele que tinha a incumbência de entrar no Santo dos Santos. Ele passava ali pelo santo lugar e entrava no Santo dos Santos no dia da expiação, para oferecer a Deus sacrifícios pela propiciação, né, do pecado próprio, do seu próprio pecado e também pelo pecado do povo, de todo o povo. Mas nós temos o grande sumo sacerdote, é aquele que não tem pecado, mas ele foi o propiciador, o sacerdote, mas também a propiciação, ele foi o sacrifício. Nós sabendo que Jesus, o Filho de Deus, nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Meu irmão, apegue-se à fé. A fé que você tem professado no Filho de Deus. Para poder seguir, para poder descansar dos dias que temos passado. Versículo 15, ele vai dizendo que esse grande sumo sacerdote, Jesus, pois ele diz assim, versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Meu irmão, nós poderíamos ler esse versículo da seguinte forma: nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porque aqui é uma relação lógica de duas negações, né? Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, significa temos um sumo sacerdote que se compadece. Então, meu irmão, Jesus, ele é aquele que conhece as nossas lutas. Ele não apenas conhece, mas é aquele que se compadece. A gente às vezes olha para o ministério de Jesus e a gente limita o ministério de Jesus, a sua vida perfeita, sem pecado, e a morte vicária que nos substituiu na cruz do Calvário, pagou o preço do nosso pecado para nos dar salvação. Jesus fez tudo isso e nós dependíamos completamente do sacrifício, e dependemos completamente do sacrifício de Jesus para nos salvar, né? Para nos libertar, para nos dar vida abundante. Mas Jesus, ele, após ter ressuscitado, né, Jesus ascendeu aos céus e ele subiu ao mais alto céus para assentar à destra de Deus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ele também entrou nos céus como sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa junto ao Pai, aquele que intercede junto ao Pai pelas nossas causas. Meu irmão, é tão lindo perceber que Jesus é aquele que ora por nós. Ele é o sumo sacerdote que ora por nós. Nós vemos isso em João capítulo 17, no Evangelho de João capítulo 17, na oração sacerdotal, quando Jesus, olha, eu estou orando por vocês, mas não só por vocês, para aquele público que estava ali o ouvindo, mas eu oro por todos aqueles que vierem a crer. Meu irmão, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou e que ascendeu aos céus e está à destra de Deus, ele é o sumo sacerdote que ora diariamente, que intercede diariamente por você. Ele não apenas conhece a tua causa, mas ele se compadece da tua causa, e não apenas se compadece,
mas intercede junto ao Pai, junto ao trono da graça por você. E o texto base na nossa lição, ele termina com um convite. Ele diz assim: assim sendo, já que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que intercede por nós, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu irmão, o texto termina com um convite especial. Entre, aproxime-se do trono. Aproxime-se do trono de onde flui toda a graça. É maravilhoso saber que tem alguém orando por nós. É maravilhoso saber que tem um irmão, né? Que tem irmãos da igreja orando por nós, orando, nos ajudando em oração, quando passamos por privações, quando passamos por algum tipo de necessidade, quando passamos por algum tipo de enfermidade, algum tipo de luta da vida, de adversidade da vida. Como é bom saber que tem alguém orando por nós. É maravilhoso saber, mas há um convite especial para você. Há um convite pessoal. Entre no Santo dos Santos. Apresente a Deus as suas causas com a certeza de alcançar misericórdia. Porque é isso que o texto diz. Entra, achegue-se ao trono da graça confiadamente, tendo a certeza de alcançar misericórdia e graça no tempo de necessidade. É um convite especial para nós. Meu irmão, Deus tem descanso para o seu coração nesse dia. Deus tem descanso. Creia, porque o texto também vai dizendo que é preciso crer. É preciso crer. Creia. Permaneça firme na fé que você confessa. E, meu irmão, se você não confessa essa fé até hoje, hoje é o dia para você entregar a sua vida a Jesus. Achegue-se. Achegue-se diante do trono da graça e desfrute. Desfrute do descanso. Desfrute desse presente que Deus tem para você para a eternidade. Mas desfrute desse presente hoje. Porque Deus tem descanso para você, para o teu coração, para a tua alma, para a tua luta, para a tua dor, para todas as coisas, para toda a adversidade. Deus tem descanso para você hoje. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã. Achegue-se ao trono da graça e encontre misericórdia e graça sobre a tua vida. Vamos louvar ao Senhor. E logo após estaremos orando e encerrando a nossa lição. Cercado pelo medo, tu és
leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado pela Tua misericórdia e graça que estão sobre as nossas vidas. Obrigado porque temos a Ti, Jesus, e o Espírito Santo, Teu Santo Espírito, intercedendo por nós. Porque, Jesus, Tu é aquele que se compadece, que tem os Teus olhos sobre as nossas vidas e se compadece de nós e que intercede por nós, e o Teu Santo Espírito que intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E é isso que nós te pedimos nesse dia. Espírito Santo de Deus, intercede pelo Teu povo, pelos Teus filhos. Precisamos de Ti. Nós te louvamos, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém.